Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje nós vamos comentar sobre, na minha opinião, um dos acontecimentos mais legais da dublagem nessa década, quiçá nesse século. Então eu batizo tudo isso que aconteceu com o título de Antônio Moreno, a voz que nem a morte calou. Sim, galerinha, hoje nós vamos conversar sobre a dublagem do anime do One Piece, principalmente a dublagem do Barba Branca. Mas antes, obviamente, antes de falar sobre o vídeo, eu obviamente queria pedir pra você ir atrás de aí, esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd, caso você não seja inscrito, e também seguir as nossas redes sociais que estão aparecendo na tela pra vocês. Antes de me aprofundar aí no vídeo, eu vou ler uma matéria que saiu no Nerd Bunker, que é o site do Jovem Nerd, aonde dá uma situada nessa situação. Recentemente, os fãs de One Piece notaram uma situação bastante peculiar na dublagem do anime. Com a chegada dos novos episódios da Netflix, especialmente do arco Marineford, foi confirmado que Antônio Moreno ficou responsável pela voz nacional do personagem Barba Branca. A questão é que o artista faleceu em 2022, deixando o público confuso sobre a sua participação. Inclusive, nós do Comentário Nerd, que temos o conteúdo bastante focado na dublagem, recebemos algumas mensagens no nosso Instagram de pessoas perguntando se a dublagem, do One Piece estava se utilizando de AI, da inteligência artificial, para emular a voz do Antônio Moreno, porque o dublador faleceu, ali em 2022, e nesse ano de 2024 a produção com novos episódios e a voz dele ainda estava lá. Porém, o que a gente não esperava, o que ninguém esperava, é que o próprio diretor da dublagem, o grande Glauco Marques, que além de diretor é um ótimo dublador, fizesse um vídeo em seu canal, que é o canal Mitsubuki, onde ele quase uma hora fica explicando todo esse procedimento dessa história por trás da dublagem do Antônio Moreno. O vídeo vale muito a pena ser assistido. Se você não assistiu, o link vai estar aqui na descrição, porque além, obviamente, da história por trás da dublagem do One Piece, que é muito legal, você vai ver o que um diretor focado, um diretor que ama o que faz, pode fazer para que a produção seja extremamente bem dublada no Brasil. O que o Glauco Marques fez na dublagem do One Piece e faz, porque a dublagem obviamente não parou, é algo para ser elogiado por anos, porque essa jogada dele, do Antônio Moreno na dublagem, foi uma das ações, na minha opinião, mais legais dessa década na dublagem, quiçá desse século. Cara, desde quando eu comecei a produzir conteúdo, eu nunca tinha visto uma coisa tão interessante, bem planejada e tão legal acontecer. Por quê? Ao longo da produção, o Glauco Marques percebeu que o Antônio Moreno estava já debilitado da doença dele, porque ele infelizmente acabou falecendo de câncer. Foi uma iniciativa única que a gente viu na dublagem, eu nunca tinha ouvido falar disso. Por quê? Glauco Marques se juntou com o Antônio Moreno e obviamente com um responsável pela gravação, e eles gravaram um banco de áudio. Eles pegaram todas as projeções de falas que o Barba Branca ia ter e fizeram, inclusive ele fala que ele guardou em vários HDs essas falas, e quando novos episódios surgiam, ele pegava essas falas que ele já tinha guardada, que eram falas que já tinham sido projetadas de sair, e ele ia introduzindo elas na dublagem. Ou seja, ele fez um banco de falas do Antônio Moreno, com autorização, obviamente, do Antônio Moreno, e esse banco de falas fez com que o personagem fosse dublado do início ao fim. Na matéria que a gente tem, do Nerd Bunker, é revelado também alguns bastidores que estão no vídeo, inclusive a matéria também vai estar na descrição, como por exemplo, Antônio Moreno soube da estreia com Barba Branca antes de falecer, na chegada do arco dublado de Skypiea, na Netflix. A morte do ator, por sua vez, ocorreu no segundo semestre de 2022, e no primeiro semestre de 2023, o contrato para o uso da voz do artista falecido foi autorizado, com os filhos recebendo os direitos de trabalho, ou seja, mesmo com ele continuando com a voz, obviamente a família dele está recebendo lá os direitos, os valores referentes ao trabalho dele. E obviamente, que por fim deixaram, um discurso muito marcante do personagem, do Barba Branca, que é um personagem que o Glauco disse, que ele via muito do Antônio Moreno no personagem, porque ele era um mentor de vários piratas, e o Antônio, um mentor de vários dubladores, que obviamente aqui no canal tem um videozinho sobre a carreira do Antônio, que, cara, é uma voz espetacular, e obviamente que essa voz no Barba Branca ficou muito marcante e muito espetacular. Assim como existem aqueles que herdaram a vontade do Roger, aparecerão pessoas que herdarão a do Ace.
As chamas deles não apagam. Elas atravessam até laços sanguíneos. E é assim que elas têm sido herdadas desde muito tempo atrás. Então é isso, esse é o videozinho de hoje comentando com vocês um dos fatos mais marcantes que a gente teve na dublagem nessa década, na verdade nesse século, um dos fatos mais legais que foi obviamente a proatividade do Glauco Marques como diretor de One Piece, se preocupando com o produto e obviamente também com o Antônio Moreno e fazendo um banco de voz, né, para produção, para episódios futuros do personagem, o que eu achei isso espetacular, porque infelizmente, normalmente na dublagem, quando um dublador acaba falecendo por doença ou por qualquer outra situação, ele infelizmente acaba sendo substituído se a série que ele dubla, a animação que ele dubla acaba continuando. E o Glauco Marques conseguiu com muito êxito fazer com que isso não acontecesse e cara, pelo que as pessoas estão falando, vocês sabem que eu não acompanho muito One Piece, mas pelo que as pessoas estão falando, a dublagem do Marineford está espetacular e o Antônio Moreno nasceu para ser o Barba Branca. Inclusive, eu achei espetacular o título, né, que o canal do Glauco deixou no vídeo, né, que é esse vídeo sobre a dublagem do Antônio Moreno, né, no personagem do Barba Branca, que é A Voz que Nem a Morte Calou. Então, assim, espetacular. Se não assistiu esse vídeo ainda, obviamente, primeiro link aqui da descrição e também o linkzinho da matéria aí do Nerd Bunker, né, do Jovem Nerd, para vocês lerem essa notícia completa. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho. Não esqueça de esmagar o like caso você não tenha deixado seu like, se inscrever no comentário nerd caso você não seja inscrito e também seguir as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo na tela para vocês. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.